Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Brian Dantas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um Na Mesa Podcast. Hoje estou aqui, né, Joe? Como você tá? Tô bem, graças a Deus. Bom, você que já chegou aí, já se inscreve, compartilha esse vídeo para que a palavra seja compartilhada para mais pessoas. E se inscreve no Spotify e segue a gente lá. Dê sugestões aí de temas, comentários. Enfim, vocês vão entendendo no decorrer do podcast. Hoje nós temos uma entrevista muito boa com um Sim. amigo de outra igreja, então fique aí, você já viu aí o nome aí, e roda a vinheta e bora para mais um Na Mesa Podcast. E hoje estamos aqui hoje com o nosso amigo. Então, Anderson, fala aí. Que mancada. Tinha que fazer. Essa piada eu vou te falar. Anderson Felai. Mas eu tava falando com eles que o pior é o Senai, que eu já ouvi. O Senai é maravilhoso. Anderson Senai foi top. E eu nunca vou corrigir, vocês podem chamar do que quiserem. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, gente? Obrigado. Seja muito bem-vindo. Como você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E vocês estão bem? Ah, eu tô bem. Eu tô... Eu tô com essa mania de falar aqui, ó. Precisa? Tá explodindo aí o áudio? Não? Tá excelente, que eu tô aqui quase. Antes da gente já começar o nosso bate-papo, eu queria anunciar o produto, né, do nosso patrocinador aí. E aí eu exigi, eu sou convidado, eu exigi fazer a publicidade da Pastelaria Rodrigues. As mãos santas de menino Fabiano aqui, ó, e os outros pasteleiros que tem lá também, gente, ó, eu quero falar do meu coração. Eu comprei ontem. Eu não sabia que vocês fariam aqui a publicidade da Pastelaria Rodrigues. Eu quero dizer que é o melhor pastel que eu já comi. Aí você vai dizer, não, mas em São Paulo tem pastéis melhores. Mas eu nunca comi os outros pastéis. Esse aqui eu já comi, eu vou dizer que é o melhor. Pode comprar. E eu peço pra você comprar. Muito obrigado. Joe, onde fica localizado? Fica aí no Jardim Eliana, ali no Grajaú, tá bom? Fica na Rua Pedro Escobar, número 318, tá? Ó. E não se esqueça do nosso cupom do Na Mesa. Se você usar o nosso cupom lá na mesa, na compra de qualquer pastel, você ganha um caldo de 500 ml, cara. Na moral. Aí, ó, escaneia aí no QR Code aí, ó. Já pega esse cupom, já desfruta de um ótimo pastel, como disse meu amigo Anderson. Mas eu tô chateado. Costela é top. Mas eu tô triste aqui. Eu comprei nas últimas 3 semanas, eu não sabia do cupom. Obrigado, viu, Fabiano? Deus te abençoe, viu? Tá Não, bom. chegando em casa, você escaneia também. Aí compra outro. Do mesmo jeito. Então bora lá, vamos começar a nossa entrevista. Valeu, Fabiano. Esse pastel aqui, ó, a equipe aí toda comendo já aí, o pessoal aí do staff aí. Então bora lá. Anderson, a gente queria que você comentasse um pouco sobre sua vida, compartilhasse um pouco da sua história pra gente. Tudo. Beleza. Tudo. Vou tentar resumir o quanto possível. Em primeiro lugar, obrigado pra vocês por... Não só pelo convite, mas por vocês estarem me recebendo também. De coração mesmo. Todos vocês, valeu. O seu Celso tá ali na mesa de som. O Igor também. Pena que vocês torcem pra um time triste. Triste. Mas tá tudo bem. Né? Nessa semana eu que tô triste, né? Que lamentável. Eu sou palmeirense, tá, gente? O Palmeiras acabou de ser eliminado pro São. Meu Deus do céu. Nada além do esperado, né? 3 anos Mas consecutivos. na Libertadores, mas vamos falar de coisa que importa. Vamos falar de Cristo, senão a gente começa aqui a descambar pra um caminho que não leva ninguém pra lugar nenhum. Mas, meu nome é Anderson. Felai é um apelido, mas aí eu meio que assumi como um nome pra ficar pra qualquer coisa que eu faço hoje em dia. Tenho 27 anos, algumas coisas que a gente comentou antes de começar aqui. Gente, se eu tô explicando pra eles, explicando pra vocês, se eu dobrar os braços é porque tá frio pra caramba em São Paulo, não é porque eu tô fechado pra resposta de vocês, não. Mas eu fiz 27 anos semana passada, moro com os meus pais, eu acho muito importante dizer isso, porque depois eu acho que tem um gancho legal de algo que vale muito a pena da gente comentar. Sou daqui de São Paulo mesmo, congrego na Igreja Batista Nações Unidas, vulgo IBNU.
é a igreja do pastor Luiz Saião, que é o pastor. O líder de jovens, o pastor de jovens é o Dilean. Eu ajudo com os adolescentes. A gente usa o termo liderança, mas é mais a ver com o serviço, acho que... Mas no final das contas sim, né? Porque a gente está instruindo eles na palavra do Senhor. Mas eu não gosto tanto porque eu não quero deixar lá como fosse o líder. Eu quero pensar mais do lado de que eu estou servindo eles. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é só para que eu não seja arrogante em nenhuma ocasião. Eu tenho que lembrar que eu estou a serviço em primeiro lugar. Vou entrar no louvor... Só essa semana, amanhã, na verdade, então já não é mais essa semana, mas amanhã eu entro no louvor. Sou formado em jornalismo e pós-graduado em exposição e ensino da Bíblia. Pretendo, parece, é meio curioso, né? Porque é jornalismo, exposição e ensino da Bíblia. Aí a gente tá falando de uma área totalmente diferente, comunicação e teologia. E eu pretendo fazer, assim que possível, ou um mestrado ou seminário teológico. É isso, eu acho que é um pouquinho da minha história. Tá! Eu acho que é importante dizer. Sobre música, apesar de eu estar quase a minha vida inteira ligado com música e servindo na igreja, tendo começado assim, comecei na bateria. Você tá no violão agora, né? Tô no violão. Mas você já veio de algum outro instrumento? O primeiro instrumento. Meu primeiro instrumento foi um pandeiro. Mas percussão, eu vou aceitar como algo parecido. E você, mano? Que você tá só cantando? Só sempre cantando? louvor, sempre. E você, Igão? Igão tá atrás das câmeras aqui. Tô na mesa. Tá na mesa? Você não canta também não, querido? Minha voz é muito boa, mas não canto não. Dá pra ouvir o que ele falou? Dá, graças a Deus. Eu ia falar o que ele falou. Graças a Deus. É porque normalmente a galera que eu conheço sempre fala, não, eu vi da bateria e não sei o que. É mais ou menos a minha história também. Bateria, violão, aí eu passei pra cantar e agora eu tô voltando depois de um tempo aí de banco. Tô zoando, não foi de banco não, mas é que vários anos, né, de banco. Ele tocou no assunto dele ser músico, porque quem é da Igreja Bíblica Ágape sabe que o Anderson veio. O que foi? Travei? Não, eu tô indo de mim mesmo. Porque sabe que o Anderson cantou aqui uma música aqui com a gente, com as crianças e tudo mais, na ceia de... Nossa. Eu não acho que foi em fevereiro, não foi? Uma coisa assim. No comecinho do ano. É bem possível que não fosse, mas... Acho que foi em março, mas tudo bem. Então, quem já é da Igreja Bíblica Ágape conhece um pouquinho do Anderson. É isso aí. Tudo bom, gente? Bom ver vocês de novo. Apesar de só vocês estarem me vendo. Continua, eu te interrompi. Não, mas é isso. Esse é um pouquinho da minha história. Tô no serviço lá da igreja IBNU e servindo ao reino. Perguntinha, você sempre foi cristão na igreja evangélica? Cara, essa resposta é complicada. Acho que porque assim, volta e meia eu me penso de quando que aconteceu a minha conversão. Porque eu nasci numa comunidade... basicamente nasci, assim, deve ter sido 2 anos e tal. Só que eu vou dizer que a minha conversão é muito recente, assim. Isso é uma coisa boa, valeu por ter tocado isso. Eu digo uma coisa boa é você ter citado isso. Recente, tipo, por volta da pandemia, assim, eu não vou dar uma inventada, não, por volta da pandemia. Não sei se por causa da pandemia, mas por volta da pandemia. Só que eu cresci em igreja. E aí, você contou um pouquinho da sua história aqui. A gente estava conversando por fora. Você falou que, por exemplo, você começou com líder de jovem aos 17, né? Comigo foi mais ou menos isso daí. Mas como que eu comecei com líder de jovem com 17? Eu tenho 27, a pandemia foi 3 anos atrás. Sim. E eu me converti depois de ser líder de jovens? Eu vou dizer que sim. Só que eu não tinha a menor consciência disso, cara. Eu tinha certeza de que toda a orientação e toda a vida que eu vivia era algo cristão, de fato. Fui convencido disso. Só que por que eu fui convencido disso? Porque eu fui preguiçoso. Porque eu poderia só ter lido a Bíblia e eu teria visto que no caminho que eu estava seguindo não era nada do que é de fato ser um cristão, do que é ser um imitador de Cristo. E aí rolou a pandemia e eu acho que eu não estava com medo da vida nem nada. Eu conheço pessoas que comentam, por exemplo, cara, eu me tornei cristão porque eu me vi
perdido nas dificuldades da vida e com medo do futuro, medo da morte, como é que vai ser quando tudo acabar? Eu preciso de uma solução para o meu problema aqui, cara. No meu caso não foi isso, eu não me vi com medo, mas eu acho que pelo tempo, e todos nós agora, a gente tá em casa e tal, não poder fazer algo, eu falei, cara, eu vou sentar na Bíblia e vou começar a ler, vou começar a ouvir, vou começar a consumir conteúdos que sejam saudáveis, e pessoas que são também muito, eu perdi a palavra, piedosas, ou seja, de um relacionamento com Deus e conhecimento também. E aí eu fui extremamente constrangido por quem Deus é, por quem eu sou no relacionamento com quem Deus é, e qual a importância de Cristo nesse relacionamento problemático meu diante de Deus. E aí me pegou. E aí eu falei, caraca, velho, tudo que eu vivo aqui, eu já orientei muita gente para caminhos que eu me envergonho e eu temo. E aí eu chamo a atenção para todos nós aqui, inclusive os irmãos estão atrás da câmera. Tiago 3, verso 1, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque nós que ensinamos, e aí Tiago explica quem é o mestre que ele está falando, mestre é quem ensina, nós que ensinamos seremos cobrados com muito maior rigor, e cobrado por quem? Por Deus. E eu olho para trás e eu falo, caraca, eu falei tanta coisa absurda, que Deus tenha misericórdia de mim por tudo que eu falei, e eu tenho muito temor de estar falando com vocês aqui hoje, por exemplo, porque não é só uma conversa fechada, se fosse, inclusive, já era problemático porque eu poderia influenciar vocês por um caminho distorcido, mas ainda tem gente vendo, e aí eu vou prestar contas diante de Deus aqui. E eu olhando pra Bíblia, eu falei, caraca, tudo que eu vivia não era cristianismo de fato, e Deus tem misericórdia de mim, e Deus mostrando quem Ele era nas Escrituras, e mostrando em quem Ele é, quem eu sou, eu fui extremamente constrangido, envergonhado, e humilhado de fato. E aí eu criei. E aí eu criei porque eu percebo que eu não sou ninguém, e que Deus é tudo. E posso aproveitar para evangelizar aqui? Com certeza. Gente, eu acho que normalmente quando eu vou evangelizar alguém, eu começo falando exatamente sobre isso, sobre quem Deus é. E é muito importante, né? Nós somos cristãos. Diferente do catolicismo, por exemplo, o catolicismo tem 3 fontes de autoridade. Então eles creem na Bíblia, mas eles creem no magistério, no Papa, nos bispos, e eles creem na tradição que eles chamam de a Bíblia não escrita, assim por dizer. Nós não, os cristãos acreditam só na Bíblia. Então como eu vou saber quem Deus é se eu não ler a Bíblia? Aqui é a única fonte nossa, a gente não acredita no que o pastor diz, a gente acredita no que o pastor disse e o pastor dizendo que está aqui. Eu acredito no que a minha mãe disse e ela está dizendo que está aqui. E a gente se condicionou a repetir o que as outras pessoas dizem, porque é bonito, etc. Mas no final das contas a Bíblia fala quem Deus é. E eu descubro que Ele é santo, e coisas que a gente gosta de ouvir. Ele é bondoso, Ele é amor, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, mas aí a gente esquece que Ele é justo e que Ele é juiz. E aí a Bíblia começa a mostrar quem nós somos. Então, mostrando para todos nós, vamos falar sobre quem Deus é. Falei daqui algumas características sobre quem Deus é, que Ele mostra aqui, não são opinião minha opinião muito pouco importa. E depois a Bíblia começa a mostrar quem eu sou. Extremamente problemático e corrupto pra tudo, cara. E eu posso falar da gente aqui. Vocês já perceberam como a gente é tão quebrado por causa do pecado que até a nossa decisão ela é muito distorcida. Por exemplo, talvez vocês queriam de fato estar aqui, mas ao mesmo tempo você queria estar em algum lugar em casa descansando porque tá frio, como é o meu caso. Eu tive uma noite muito difícil, tô com dor de cabeça e tal. Eu queria estar aqui, mas ao mesmo tempo eu quero estar em casa. A minha própria decisão não consegue ser plena no final das contas. Eu não consigo parar de pecar em situação alguma da vida. E até a gente fazendo coisa boa, a gente faz algo ruim. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Teve uma vez que eu fui fazer um projeto social para cuidar de moradores de rua. E aí, cara, você tá fazendo algo bom, mas aí vem na tua cabeça, pô, irmão, mas você poderia pelo menos estar fazendo alguma coisa pra sair dessa vida, né? Julgamento enquanto você faz algo bom. Você consegue fazer algo ruim enquanto você tá fazendo algo bom. A gente é assim totalmente pervertido, por quê? Por causa do pecado em nós. Nada de bom em nós. Nada. Se não vem de Cristo. E aí você fala, pô, mas o Anderson tá sendo meio radical. Ok, mas por que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Todo o mal que eu não quero fazer, eu faço. E aí ele termina dizendo, que miserável homem que sou.
estou tão pervertido, quebrado, distorcido, eu não consigo tomar uma decisão certa, Sim. cara. Eu não consigo tomar uma decisão certa se o pecado não influenciar naquilo. Ou Isaías, por exemplo, quando ele vai dizer, olha, não importa os atos de justiça que a gente comete, é tudo como trapo de imundícia. A gente acha que é bom, mas está totalmente pervertido por trás. Todo algo bom que a gente faz, no final das contas, é Deus se movendo em nós. A gente não faz algo bom por nossa própria conta, porque nós somos pervertidos pelo pecado. Se me liberar, irmão, eu vou fazer um inferno na terra. Por causa de que eu sou assim. Todo algo bom que tem em nós é por causa de Deus. Então vamos lá. Deus é bom, Deus é amor, mas Ele é justo e juiz. E eu não consigo fazer nada certo. E aí a gente tem um problema. Porque Ele vai executar a justiça dele, Ele vai julgar a gente. Todos, absolutamente todos. E aí o que acontece? Porque eu não consigo fazer nada certo. E não existe uma partícula de sujeira no mundo, de poluição, de pecado, que Deus não vai julgar. Então a gente estava comentando aqui sobre pessoas de outras orientações. Esse termo, você já pegou para onde eu vou, né? Esse termo pode falar ou o Spotify vai te zoar? Pode falar. É que hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Sobre pautas sociais, homossexuais, etc. Ok, mas eu vou ser julgado também. Só que por um pecado extremamente diferente. E eu não vou ser menos julgado do que um homossexual, no final das contas. Mas e agora? O que fazer? Porque eu só consigo pecar. As coisas boas que eu faço são Deus que faz em mim. Deus é justo juiz. E agora? Tem um problema aqui, cara. Porque, inclusive, se a gente voltar no Antigo Testamento, só para dar um exemplo, Deus dava muitas regras pro povo, né? Então, você não pode comer isso, pode comer aquilo. Mas no final das contas isso é para mostrar quem Deus é e quem nós somos. Deus é santo, sejam santos porque eu sou santo, ele dizia. E no final das contas ele dá as regras porque ele diz o seguinte, olha, se você se envolver com qualquer tipo de impureza, você vai ter que sair da congregação, você não pode ter relacionamento comigo, porque você vai ser destruído. Simples assim. E é por isso que ele estabelece, por exemplo, essa comida você pode comer ou essa não. Não é porque a comida é suja, porque o porco é sujo. Não, porco é verde, porco é maravilhoso. Mas não é porque... Pra quem não pegou, eu tô falando de Palmeiras de novo, já mudei. Mas não é porque o porco é sujo e outro não é. Mas é porque ele quer estabelecer que se você se envolver com impureza, você não pode se reunir comigo. E nós somos totalmente puros, trazendo para o dia atual. A gente precisa de uma solução. Que solução é essa? E é o Evangelho. Aí é a boa notícia. Porque a gente merece condenação. Posso mandar real? Agora eu mereço ser condenado. Agora. Falando com você agora, nesse minuto, 9h36 da manhã de um sábado. Porque eu sou pecador. No final das contas, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Antes disso, a gente é pecador. Sim. Não é porque a gente peca que nós somos pecadores. A gente é pecador intrinsecamente. Romanos 5. E, cara, a gente precisa de Jesus. E aí vem Jesus e diz, olha, eu morro... Quer dizer, Jesus vem e morre em nosso lugar, naqueles que creem. E aí ele é ressuscitado. E essa é a boa notícia, porque se ele foi ressuscitado, Deus aceitou. Deus aceitou o sacrifício em nosso lugar. Ele diz, é só crer. E o crer aqui é seguir, é se arrepender. E o arrependimento do grego é o metanoia, que diz respeito a... Não é que você precisa sentir algo triste no seu coração, mas remorso, não é remorso. É dar as costas pro pecado e vem na direção de Deus. Segue, imita, e Ele vai ser a sua justiça. Então, hoje nós somos justificados, mas por nada que a gente fez, mas por tudo que Ele fez. E aí, de novo, me constrange demais, porque eu olho pra mim e falo, agora eu mereço condenação, eu não sou condenado por causa de Cristo. E aí foi quando eu entendi o Evangelho e eu falei, é constrangedor, porque só me resta ser humilhado. Então, quando vocês conhecerem algum teólogo que é arrogante, esse cara não tá fazendo teologia, porque a teologia te joga pro chão, cara. É a teologia que diz, você não vale nada, mas Cristo fez tudo por você. Então, eu ouço muita gente dizendo, teologia faz você ler a Bíblia como se fosse um livro, ou teologia te faz arrogante. Se esse cara é arrogante, ele não leu a Bíblia. Ele não aprendeu de Cristo. Porque você vai ser muito humilhado. E aí foi quando eu aprendi de verdade a amar a Deus. Foi quando eu me tornei extremamente mais humilde. E aqui é difícil dizer isso, porque um cara que se diz humilde não é humilde. É arrogante dizer que você é humilde.
Mas eu posso dizer que foi o que Deus fez no meu coração. E aí eu fui salvo. Então, queria dizer pra vocês, amigos, eu nasci, e agora até tô falando pra lá, mas ao mesmo tempo pra todos nós e pra mim, pra chamar minha atenção. Eu nasci num ambiente espiritualizado, entendido como cristão. Mas basicamente eu me entendia como cristão porque eu nasci numa família cristã. Sim. Se eu tivesse nascido na Arábia Saudita, será que eu ia ser cristão ou ia ser... É o que? A Arábia Saudita, se eu não me engano, são muçulmanos, né? Ou se eu tivesse nascido na Bahia, talvez, até aqui no Brasil, tô falando mais perto, talvez eu fosse do Candomblé. Porque a minha cultura me levou para aquilo. A minha família veio do pentecostalismo, aí veio para o cristianismo evangélico, e aí eu comecei a aprender. Mas eu estava vivendo só o costume até então. Sim. E pessoas diziam coisas sobre Deus e tal, eu achava bonito, etc. Mas aí demorou para eu tomar o baque. E isso é ser convertido por Deus. É, no final das contas, você entender que você não merece nada e Cristo morreu no seu lugar. E se você crer, e crer aqui não é confiar que Cristo morreu no meu lugar, é crer que Ele é Deus e por isso eu vou começar a segui-lo. Eu creio que Ele morreu, tem todo o escopo aqui. Eu creio que Ele morreu no meu lugar, por isso eu vou segui-lo. Eu vou viver segundo a vontade dEle, vou fazer as boas obras. E então o meu chamado de atenção é: a gente está vivendo uma vida espiritualizada ou de fato nós fomos convencidos pelo Evangelho de Cristo? E aí o meu convite é: leiam a Bíblia e busquem não o que essa Bíblia fala pra mim sobre a minha vida, busquem o que a Bíblia fala sobre Deus, sobre quem Deus é. Não tem como a gente se apaixonar por Deus se a gente não souber quem Ele é, no final das contas. E eu posso dar um exemplo? Aí na sua casa, ou até a gente aqui, tenta dar 10 definições de quem Deus é. Então eu vou dar um exemplo aqui. Tenta, os 10 atributos de Deus, só 10. A gente encontra na Bíblia muito mais. Então, sim, Deus é amor, Deus é bom, tenta completar 10. Vou dar 2 segundos, só pra gente não estender, porque aqui estamos num programa de comunicação. Se a gente teve dificuldade, a gente não conhece tanto o nosso Deus quanto nós deveríamos. Então, que a gente venha na palavra e comece a buscar o Senhor e perguntar o que ela diz, o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Deus está salvando, Ele é salvador. Se a Bíblia mostra Ele sendo bom, Ele é bom. Se a Bíblia diz Ele sendo justo, Ele é juiz. Se a Bíblia diz Deus coordenando o mundo, Ele é soberano. E a gente vai aprendendo sobre quem Ele é. E a gente vai aprendendo sobre quem nós somos. Porque num relacionamento onde Deus é tudo e a gente não merece nada, só nos resta amar e se colocar aos pés dele. Porque você fala: eu não mereço. Sim. Não mereço. E esse é o Evangelho. Então, a minha conversão é essa. Eu nasci num ambiente espiritualizado. Até compus as músicas antes desse momento. Mas aí, é por isso que muitas das músicas eu não canto mais. Porque, por exemplo, eu não gosto mais de chamar Deus de você. É por isso que algumas eu não canto. Porque, cara, não tem problema. Se vocês talvez cantem músicas que chamam Deus de você. Mas eu não quero mais, sabe? Eu fico muito envergonhado de chamar Ele de você. Porque Ele é Deus todo. E aí fica uma parada, né? A gente foi condicionado no nosso tempo atual de dizer que Ele é paizinho, que ele é gostoso sentir a presença de Deus. Mas a gente escuta homens do passado dizendo: soberano Deus, que reina toda a terra, sua mão poderosa coordena todo o mundo, não há um grão de poeira que paire sobre o universo que ele não esteja sob o controle, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A gente vê gente em adoração sincera e profunda, enquanto a gente está, como Paulo dizia, né? Vocês não podem consumir isso, porque vocês estão ainda no paizinho, no Ele é fofo, ele é delicioso e tal. Então era só chamar a atenção da gente pra isso. E dizer glória a Deus, porque Ele é bom. Isso que você falou nesse final é muito importante, né? Porque são atributos realmente de Deus. Ser Abba, paizinho, ser um pai amoroso, mas isso não muda o fato dele ser rei sobre toda a terra, soberano, criador do universo e tudo. Então, entender também, e aí é o ponto que você citou de Paulo, dele falar da gente consumir ainda leite, né, em vez de alimentos sólidos da palavra, né, da maturidade. Então, isso que você falou é muito importante, e tudo, na verdade, né, John, sobre todo esse ponto, e trazer essa questão de que, às vezes,
A gente pode se encontrar nessa situação, graças a Deus. Eu já tenho consciência de que eu não me encontro mais nessa situação, mas muitos podem se encontrar nessa situação de estarem à frente de algum trabalho, à frente de um ministério, à frente de uma liderança, mas ainda não ter realmente entendido o Evangelho, a conversão, o conhecimento de Deus, o que nos traz a trazer a existência de Deus, né? E falar assim, cara, eu realmente tive uma metanoia, né? Isso é muito importante. Sim, e até é muito legal, igual você citou do Abba. Só que o Abba em si diz muito mais a respeito de quem nós somos do que quem Deus é. Porque o Abba é uma maneira como a gente está falando aqui do... Não vou buscar esse ponto porque eu posso errar aqui. Igual eu falei, eu tenho temor de fazer alguma parada. Mas o Abba era uma maneira como uma criança se referia ao pai. Porque a questão aqui não é você chamar o pai de fofinho, mas é você entender que você tá muito abaixo do seu pai. É uma questão de humilhação. Eu sou dependente do meu pai. Então por isso que a gente diz, Deus, tu és o Abba. Porque é uma maneira como a criança se referia ao pai. Alguns dizem assim, não, que a gente tem que ser como uma criança porque uma criança é inocente. A questão não é essa, é que ela é totalmente dependente do pai dela. Ela depende de Deus. E mais uma vez é uma questão que, eu digo, diz mais a respeito de quem nós somos, porque é pra gente olhar pra dentro de nós e dizer, é auto-humilhação. Eu não posso achar que eu sou o coordenador da minha própria vida, que eu posso fazer o que eu quiser, no sentido de que, não, eu tô na frente, eu vou tomar essa decisão, eu sei o que é melhor. Porque a gente não sabe. As nossas opiniões é muito quebrada, velho. Vocês já perceberam que a gente toma uma decisão e tem certeza que vai dar certo, aí quando a gente olha lá na frente, a gente olha pra trás e diz, caraca, que besteira, velho. Tanta coisa que eu deixei de fazer, mas porque não deu pra fazer, mas eu tinha certeza que ia dar bom. Eu olho pra trás e falo, Deus, que bom que eu não fiz, porque eu ia ter quebrado a cara. A gente tem certeza do erro, cara. E a gente tá totalmente certo disso. E é por isso que, graças a Deus, que a gente tem a Bíblia. Porque aí a gente pode seguir a palavra inerrante, que não falha, então que bom, eu sei pra onde ir. Porque se depender de mim, já era, querido. Já era. Legal, pastel. Pastel do Fabiano. Pastelarias Rodrigues. Melhor pastel do bairro aqui. É do bairro, da região? Da região. Da região. Porque o bairro é menor, né? O bairro é menor. Você citou... Não, vários pontos você citou, né? Mas eu queria primeiro falar sobre a questão das músicas, né? Você falou que já compunha... É a palavra certa? Compunha antes desse processo, né? Da pandemia e tudo mais, já na adolescência, possivelmente. Então, eu queria saber como começou esse processo de composição, até o envolvimento com a música. Beleza. Isso é interessante, porque, igual eu comentei, né? Eu vim da bateria, e aí o Fabiano tava comigo nessa comunidade e tal. Fabiano, Pastelaria Rodrigues, o melhor pastel da região. Toda vez que eu falar de Fabiano, eu vou fazer esse link aqui. Mas ele tava comigo. Mas, gente, ó, de coração, não é porque é meu amigo, não. Eu comprei na semana. Igual eu falei, eu comprei ontem. Se não fosse. E comprei 3 vezes, mas porque eu comecei a comprar, 3 semanas atrás. E tenho comprado desde então. Então é bom mesmo, porque senão eu nem falava com ele e ia comprar em outro lugar. Eu nem falo com ele que tô comprando lá, eu só compro, peço pelo iFood. E o iFood é caro, hein? Meu Deus do céu, o iFood, vai tomar banho. Mas é que a entrega, né? É 10 mil reais no iFood. Então tá bom. Mas eu comecei na bateria. E aí o Fabiano tocava baixo e violão. E a galera que tocava, era pouquíssima gente que tocava. Aí o Fabiano foi embora. Eu acho que ele veio pra cá. E aí ficou faltando quem tocar. Aí eu falei, bicho, vou tentar tocar violão. E aí eu comecei a tocar violão. Aí eu falei, não, vou começar a cantar também então. Porque também precisa de gente pra cantar. E aí foi assim. Então eu comecei por questão de necessidade. Depois eu peguei apreço nisso. Mas eu ainda sou muito, muito simples. Tem gente que toca muito melhor. Eu tava falando com vocês aqui de que, apesar de eu vir a maior parte do tempo na música, mas lá na igreja em qual eu faço parte agora, eu vou começar a servir no louvor só amanhã. E eu tô lá há muito tempo. Porque no final das contas os caras são muito capazes. Eles não precisam de um mané que não sabe tocar, assim, sabe? Então eu sou bem, bem basicão mesmo. Tenho que aprender muito mais sobre isso. Mas foi assim que eu aprendi. E aí eu comecei... Sempre tive muito apreço por poesia, etc. Então
foi o que me pegou, assim. Eu gosto de letras profundas. Por exemplo, eu gosto pra caramba de Fernando Pessoa. Principalmente, ó lá o nome da poesia, tá? É o nome, eu não posso fazer nada. Chama Tabacaria, o nome do poema. Inclusive tem uma parte do poema, a gente tava falando aqui, pelo menos eu, né, que falo mais do caboclo, tava falando sobre a gente ter certeza no nada, assim. A gente tem certeza direta. Mas tem uma parte do poema que ele fala assim: em todos os manicômios do mundo existem tantos loucos cheios de certeza. Ou seja, é isso. A gente tá certo de tudo, mas no final das contas é só maluquice de fato, não vai levar ninguém pra lugar nenhum. E ele termina dizendo: e eu que não tenho certeza de nada, eu sou mais certo ou menos certo no final das contas? Porque a gente também é perdido nas decisões, né? Então é isso, eu comecei aí apaixonado por poesia, e eu acho que a partir daí eu comecei a ouvir uns caras que cantavam mais poemas mesmo. Por exemplo, os caras são adventistas, mas pelo menos as letras que eu ouço são de glorificação a Deus, que é os Arrais, por exemplo, Leonardo Gonçalves, Daniela Araújo, que agora eu nem sei o que aconteceu com ela, mas eu só estou citando aqui alguns, mas tem alguns outros também. Salvador Sobral, aí é um pouco mais recente. E aí foi assim que eu comecei a cantar. Deu meio um tempo pra compor, eu não sabia que eu conseguia compor alguma coisa. Ainda tem muitas músicas engavetadas, só que aí eu também sou meio exigente, aí eu falo assim, não, vou esperar um pouco mais e tal, não consegui completar ela. E é isso, foi assim que eu comecei. Foi vindo da bateria, passando, aí uma coisa levou a outra, é muito natural. Acho que a gente nem entende muito bem como que acontece, só rola. É bem assim mesmo. E... Você vai falar? Gente, eu sou um ótimo espectador. A pessoa vai falando e aí eu vou me cativando, assim. Tipo, de tudo que ele fala. Se eu for falar, eu vou puxar desde lá de trás até aqui. Fique em paz, mano. Tipo, sobre uma opinião que eu tenho sobre o que você falou lá em trás, sobre a sua conversão na pandemia e sobre o que você estava falando sobre Jesus. E, cara, é a maior verdade. Jesus e Deus, falar sobre a soberania deles é muito cativante. É muito cativante. Por isso que eu falo, eu sou... Quando a pessoa fala sobre Jesus, quando eu estou num ambiente onde eu entendo que a pessoa ela tem um entendimento e um conhecimento avançado a mais do que o que eu conheço, eu fico cativado, eu acho bonito, porque eu conheço. Só que daí chega uma pessoa que mostra uma visão diferente, sabe? Abre os nossos olhos e fala, caramba, isso daqui que eu vi até hoje não é ainda 100% do que Deus é, sabe? Então, isso é muito verdade o que você disse. E sobre o que você falou, eu acredito sim, é até uma ministração de uma pessoa que a gente gosta muito, que é de falar sobre as pessoas gostarem de Jesus, mas não de Jesus Cristo. Sabe, as pessoas querem o Jesus, aquele que carrega, aquele que passa a mão, que é o Abba, mas às vezes não quer o Jesus Cristo, que esqueci o nome? Renegue-se a si mesmo, que carrega a sua cruz, sabe? E hoje eu vejo que as pessoas estão muito levando o evangelho, até queria a sua opinião sobre isso, tipo, por que essa geração é assim, tipo, elas querem aquilo que agrada e muitas vezes não quer aquilo que te confronta, sabe? Por que as pessoas gostam muito de Jesus, tipo, óbvio, Jesus é bom, mas por que as pessoas só pegam essa parte de que Jesus é bom, que ele veio para morrer, mas também não vêm e gostam de Jesus Cristo por completo? Aquele que manda, mesmo que ele te ama, mas ele manda você se converter. Aquele mesmo que te ama, ele manda você negar a si mesmo, sabe? Aquele mesmo que te ama, fala assim, cara, pega a sua cruz, sabe? Aquele mesmo que te ama, ele fala assim, ei, leve o evangelho. Porque é aquilo, Jesus, ele fez tudo e mais um pouco. E ele só pediu pra gente fazer, sendo bem sério, ir de pegar o evangelho. E por que a geração de hoje prefere só amar e não prefere levar esse Jesus que nos amou, sabe? Acho perfeito. Posso, antes de responder essa pergunta, acho que um ponto muito legal que você comentou, muito importante para nós. A gente teve recentemente um momento com os adolescentes lá da igreja, igual eu comentei, né? Eu venho do cuidado com os adolescentes. E aí, uma adolescente que estava com a gente não era cristã. E aí, gente, desculpa que eu tô tossindo volta e meia. Desculpa vocês também, por favor. E uma adolescente perguntou assim, mas por que vocês não fazem isso na igreja, sabe? Por que vocês não vão buscar mais gente
porque ela tava perguntando para um dos pastores. Uhum. Por que você não vai atrás da galera, que vocês não vai pregar e tal, faz umas obras aí, sei lá. Já é feito, tá? Mas ela perguntou aí demais ainda. Aí a resposta dele foi... Desculpa, gente. A resposta dele foi... É que a gente não entendeu aonde que tá a responsabilidade. Porque a responsabilidade de levar o evangelho não é minha como pastor, não é do Anderson Felay como líder. A responsabilidade de pregar o evangelho é nossa. A parada da gente se reunir, por exemplo, em um domingo para glorificar a Deus, desde o primeiro século a igreja se reúne em adoração. A pregação do evangelho para a conversão não acontece nesse momento, acontece na nossa vida diária. É quando eu vou para a padaria e eu encontro o cara lá que está vendendo um pãozinho e eu falo Jesus para ele, por exemplo. Então, isso é muito importante, só dar o gancho, porque eu acho que é algo que é muito edificante para a gente. Sobre a perguntinha de por que a galera hoje não busca o Cristo como ele é, aquele que diz renegue a sua cruz, a culpa é nossa, mano. A culpa é nossa. Nossa como igreja, eu digo. Porque, infelizmente, a gente está se adaptando demais aos dias atuais. E aí a gente traz para dentro da igreja aquilo que é de fora. Teve uma vez que eu já toquei em igrejas grandes, assim. Teve uma vez que me chamaram para uma vigília. A vigília que não teve pregação, não teve palavra, não teve menção sobre Jesus. Fui chamado para tocar. É uma igreja grande. Depois em off a gente pode conversar aqui. Uma igreja de jovem grande, de vários cantores aí top de hoje em dia, do gospel, assim por dizer. E aí tocou eu toquei e mais outras duas bandas, foi só música. E aí quando acabou, a líder veio até nós e falou assim, cara, ainda bem que vocês vieram, porque a gente faz isso daqui para que a galera não vá pra balada. Então, basicamente, o que a gente tá fazendo é uma balada espiritualizada, no final das contas, aqui. A galera não tá aprendendo nada sobre Cristo, ela só não tá fazendo outra coisa que pode se julgar que possa ser errada, né? Que o cara possa fazer alguma coisa errada lá. Mas é só isso. A gente tá se adaptando demais. Tipo assim, é melhor ele estar aqui do que tá em outro lugar. Mas não é assim que funciona. Também, uma outra parada, tem uma igreja, aí vocês já devem até saber qual que é, que recentemente, na verdade faz um bom tempo, mas colocou um ringue de luta livre no meio da igreja pra galera. E aí é loucura. E aí já tá indo mais longe do que a gente vê. Assim, eu tava conversando com o Matheus, é um amigo nosso aqui, o filho do Rodrigo, e eu falei assim, cara, a gente precisa se adaptar assim. Porque, por exemplo, se eu for falar com um idoso que infelizmente não teve oportunidade de ter bons estudos, e por causa disso a própria capacidade dele de captação da informação é diferente da nossa, eu vou adaptar a maneira como eu vou falar de Jesus para ele, porque eu vou falar de maneira mais simples assim, mas eu não posso adaptar, tipo, começa a trazer coisas de fora para a igreja. Eu acho que, por exemplo, hoje em dia a gente vive muito não é sensacionalismo, mas é uma parada meio sentimental. É por isso que hoje em dia eu parei de tocar worship. Não é um problema tocar worship, galera. Talvez vocês toquem. Eu digo, eu recusei fazer isso, porque a galera tá indo demais no sentimental. Eu já vi gente que na hora do culto pega o celular pra mexer em qualquer outra coisa aleatória na hora da pregação, mas do louvor o cara tá se deitando no chão e chorando e fazendo de tudo, mas a chave vira do nada. Quando é pra ouvir a palavra, ele desliga. Eu já vi a gente falando extrema baboseira no louvor por causa dessa cultura de sentimentalismo, etc. E a gente começa a conduzir para isso. E a gente tem nomes de pessoas que levam para esse caminho. E aí eu vou citar. Aqui eu vou citar o nome. Eu vou citar o nome por causa que são pessoas que não se mostram como pregadoras do evangelho, mas está convencendo muita gente. Vitor Azevedo, David Leonardo, Ed René Kivitz. São caras que estão pregando contra a palavra. A ponto de dizer, não, essa Bíblia aqui ela precisa ser atualizada. Aí me pegou. Como assim a Bíblia precisa ser atualizada? Se ela é um dos pilares nossos, a Bíblia ela é incorruptível, infalível, a palavra do Senhor precisa ser atualizada. Então falha.
Então a gente está rompendo a base do evangelho. Então já não é mais cristianismo, no final das contas. Porque o evangelho, a gente costuma ouvir muito isso, né? A igreja neopentecostal é uma bênção, porque apesar de ter muita coisa errada, mas é a porta de entrada. Não, mas é a porta de entrada porque Deus é bom. Se o cara sai de lá e vai para outro lugar, porque o evangelho corrompido não é mais o evangelho. Sim. Porque Cristo não se mistura com sujeira. Então, Aí já é uma falsa doutrina, né? já é outra parada. Então, cara, a culpa é nossa. E é por isso que normalmente quando eu vou cantar, eu canto canções que glorificam a Deus e deixam Ele no centro sempre. Sempre. Existem canções lindíssimas. Por exemplo, tua vontade me seguirá, Senhor. Mas a gente quase que tá no centro dessa canção, porque é Deus pra nós. Não é um problema cantar essa música, mas o problema é a nossa cultura, que colocou a gente no centro e a gente segue isso. Então, quando possível, eu prefiro cantar Tu és soberano sobre a terra. Tira a gente do centro, porque a gente é extremamente egoísta. Então, a gente vai sendo formado, a gente vai aprendendo técnicas de marketing para trazer para dentro da igreja, para convencer pessoas a virem para cá. E aí a galera fica, mas elas não ficam por causa de Cristo. E aí quando vem um vento que chacoalha a árvore, as frutas podres caem, no final das contas. Então, cara, um pedido pra gente, é um pedido mesmo, não é um conselho, é um pedido. É que a gente fale mais sobre Deus, revele quem Deus é, e a gente mostre quem nós somos. Porque nós temos muito valor, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Só que o nosso valor está em Cristo em nós, não é o valor nosso. Não é que eu sou bonzinho, que eu sou legal. Inversão de valores. Não é que, cara, igual aquela frase que a gente ouviu, né? Você é o centro do coração de Deus. Você tá maluco? Você tá louco? Deus, Senhor, tenha piedade, misericórdia. Tenha misericórdia. Cara, é por isso que eu tô falando. Por que eu não canto mais worship? Uma vez eu fui num congresso e a galera... De novo, gente, não é um problema o worship. Eu ouço worship volta e meia. Tá? Mas o que eu tô falando é isso. Teve um cara que ele se diz pastor de uma igreja e a gente tocou. E aí tava eu e meu amigo, ele já sabe que eu vou nessa, então aí a gente cantou como é que fala? A honra, a glória, a força e o poder ao rei. E aí o cara que veio atrás de nós, como a gente tava cantando, era uma igreja assim, com a luz baixa, fumaça, e aí inibe, né, tira todas as suas inibições, a luz já tá baixa, não é um problema baixar a luz, eu preciso fazer esses comentários, né? Mas é porque a gente se libera, cara. Você pode ver, se você baixar a luz na tua igreja, a galera vem muito mais do que se a luz estiver acesa. E aí, luz baixa, fumaça, e a galera se jogando no chão. E chorando. E a galera se chacoalhando assim, e chorando. E aí eu fiquei, ok, né? Pode ser que o cara esteja em adoração, de fato. E aí começa eu e meu amigo cantar esses louvorzões de ao Rei dos Reis consagre tudo que sou. Não, a igreja é onde a galera só canta essas canções assim, de mais sensações e tal. E aí o cara que veio depois de nós, ele se viu obrigado a trazer de volta esse ambiente adocicado. E aí ele se botou de joelho no chão. Cara, ele veio tranquilo pra cima do palco, tranquilo. Como se fosse eu e você, todos nós aqui, sem nenhuma alteração de espírito. Quando ele subiu e se ajoelhou, a voz dele mudou. E aí ele começou a falar assim, meio que chorando. Ele começou a se chacoalhar pra frente e pra trás. Aí ele, adore. E aí ele começou, cara, isso me pegou muito. Ele, tenham paciência com o Espírito Santo, ele virá. Eu falei, irmão, você tem paciência. Você tá ligado? Você tá falando com Deus, tenha paciência com Deus. Ele tem que ter paciência contigo, querido. Porque o que ele tava dizendo ok, vamos trazer de volta, mas ele vem devagar, inclusive, sabe? Ele tá vindo, calma. Beleza. Sacou? Então espera aí, tá vindo. E ele falou com essas palavras, tenha paciência. Nesse momento, cara, eu tava em cima ainda, que o cara pediu pra fazer o fundo pra ele, eu não aguentei. Caiu uma lágrima aqui no meu rosto, mas eu fiquei firme, desci e falei, mano, eu preciso ir embora, tá?
e deixei outra pessoa fazendo o fundo. Porque, mano, ninguém vai falar assim do meu Deus, velho. Tenha paciência. Esse cara não entende que se Deus quiser, mais uma vez, quisesse matar ele naquele momento, ele poderia, porque ele é pecador. Porque nós somos pecadores. A gente não é diferente de um ladrão, de seja quem for. Nós somos pecadores. Então, falar sobre Deus, do que a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia depois mostrando pra nós quem nós somos e fazendo a gente perceber isso. E por isso não tem pra onde ir. É o Senhor Jesus para resolver esse problema. E aí a gente vai se firmar nele. A gente vai se firmar nele quando é por causa dele, não por causa das sensações. A gente, um pouco, gente, é uma questão histórica. Um pouco do neopentecostalismo tem a ver com a igreja precisar, com as pessoas precisarem de uma fé mais palpável. E por isso que tem todas as manifestações, rodar, etc. Não tenho problema com o neopentecostalismo, apesar de eu ser batista. Mas eu tô falando de neopentecostalismo clássico, aquele fiel, saudável. Eu falei neopentecostalismo, espero que eu tenha falado pentecostalismo. O pentecostalismo clássico é saudável. O neopentecostalismo não. O pentecostalismo clássico sim. Então, a nossa cultura é essa, de sensações, etc. E se a gente continuar dando pilha pra isso, a galera nunca vai buscar o Senhor Jesus. Porque começa a se entender que Jesus é somente aquilo que é doce, aquilo que é afável, aquilo que é agradável para os nossos corações. E aí a gente vem invertendo, igual você comentou. A gente vai se colocando no centro, porque Jesus vive para nós, porque Jesus vai fazer para nós. O interessante é que Daniel, quando é levado prisioneiro de Nabucodonosor, aí o rei fala para ele, né? Olha aí, você vai me contar qual que é o meu sonho e tal. E aí ele diz, né? Vamos tentar. O Senhor Jesus vai dizer, não sou eu que vou dizer. E aí, num outro momento, aí ele diz, olha, o outro rei diz para ele, se você não me contar o meu sonho, eu vou te lançar. Quer dizer, se você não adorar os deuses aqui, essa estátua que eu acabei de estabelecer, foi Nabucodonosor mesmo. Se você não adorar essa estátua, eu vou te lançar no fogo. E aí Daniel diz, ok, mas a resposta, Deus pode me tirar, mas ainda se ele não tirar, eu não vou adorar a estátua. Ainda que eu não saiba a resposta de Deus, eu sei que Deus é poderoso para me tirar da fornalha. Mas eu não sei qual é a posição dele. Mas talvez ele não queira me tirar. Mas se ele não quiser, ainda que eu saiba que ele não quer, eu não vou me render à adoração da estátua. Porque a questão não é Deus é bom, Deus vai fazer pra mim, eu tô no centro, ele vai me proteger. Lógico que não. Até Daniel sabia disso. Ele pode me tirar, mas se ele não tirar, o importante primeiro é obedecer. É fazer aquilo que ele falou. Então a gente acha que Deus está no centro, ele vai nos proteger de cilada, de depressão, de problemas espirituais, de que a nossa família seja tomada na época da pandemia. Jesus morreu na cruz, querido. O próprio Senhor Jesus morreu na cruz. Ele vai fazer o que ele quiser, porque ele é soberano. Ele faz tudo segundo a vontade dele. A ponto de até estabelecer um rei, Nabucodonosor, e presentear ele com bênçãos. Mas era um cara mau. Mas Deus faz o que ele quiser. Aí o que o Paulo responde? E quem sou eu para questionar Deus? Você vai questionar? Não, de jeito nenhum. Ele é Deus, eu não. Sim. Então, por que a gente vive essa cultura, cara? É porque nós somos sentimentalistas desde sempre. E aí, um último comentáriozinho. Paulo estava sendo muito questionado em 1 Coríntios. Até vocês devem se lembrar de que a galera falava assim, né? Pô, mas eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Porque a galera falava, não, meu pastor é Pedro, irmão. Pô, meu pastor é Pedro, vai dormir. Eu ando por isso. Não. Aí o cara mais espiritual ainda, não, meu pastor não é ninguém, meu pastor é Jesus, aleluia, né? Aquela coisa. E esse cara é o mais chato ainda, né? Esse cara é o mais chato, porque ele acha que ninguém. Não é submisso a ninguém. Não sou submisso a ninguém, só o Senhor Jesus. E aí questionavam Paulo, porque Apolo era um cara que falava muito bem, a gente tem esse relato em Atos. Apolo era um cara extremamente capaz, e aí começam a questionar Paulo, porque fala, pô, mano,
Pô, Apolo é um cara que vem aqui, começa a falar bonito com a gente, né? Um cara que usa muito bem a retórica. Agora, Paulo, pô, pelo amor de Deus, você nem... Pô, você fala de um jeito meio secão, meio simples, sei Uma lá. fala seca. Meio simples. O Apolo é mais capaz do que você, velho. Apolo é mais capaz. Aí, Paulo diz, irmãos, eu decidi, é uma resolução. Eu decidi falar de maneira simples porque eu não quero que a cruz de Cristo seja apagada no final das contas. O que Paulo está dizendo? A forma como eu falo não deve chamar mais atenção do que a mensagem de Cristo. Aí ele volta pra João Batista, né? Quando diz, importa que eu diminua pra que ele cresça. Sim, sacou? Então é por isso que eu digo assim, cara, eu não curto muito o worship, porque o worship tem a total capacidade, não é um problema vocês cantarem, não tô criticando ninguém. Eu nem sei se vocês cantam, porque no dia que a gente tava aqui a gente não cantou worship. Cantamos. Mas, Inclusive eu vou comentar depois que você... Beleza, por favor. É que tem total capacidade, nós temos a total capacidade de colocar qualquer outra coisa no centro. Sim. E aí a cruz de Cristo perde totalmente a visibilidade. E aí a gente perde o que você lembrou. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então é por isso, tem mais a ver com a gente mesmo. Dependendo da comunidade que a gente está, não é um problema nós cantarmos o chip, porque tem pessoas maduras, pessoas que estão ali Sim. com o Senhor no centro. Mas como garantir isso? Mas é uma via de mão dupla, é difícil mesmo, porque senão a gente simplesmente para de cantar worship. Será que a resolução é tirar o worship? Também acho que não. Também não. Mas eu só decidi não cantar, é só isso. Então, em resumo, e recuperando pela 1000ª vez, prometo que eu termino, é porque a gente cansou, a gente deixou de pregar o Senhor Jesus e está colocando outra coisa no centro. Colocando música, sensações. Eu acho que a gente precisa tirar isso. Porque o evangelho, no final das contas, é um ato de convencimento. Não é que o nosso coração simplesmente se apaixonou. Se o nosso coração se apaixonou é porque fomos convencidos, porque Cristo morreu na cruz. Agora, se a gente já chama pelas sensações, aí ferrou. Porque uma hora a gente ama, outra hora a gente para, velho. Sim. Você já percebeu isso? Eu não sei se vocês namoram, eu não. Mas eu já namorei independentemente. Se a gente estiver falando da nossa família, vocês namoram, são casados, etc. Mas até o seu Celso que tá aqui. O nosso amor é extremamente volátil. Uma hora tá lá no topo, uma hora... E com a nossa família, com os filhos, pais, esposa, namorado. Uma hora tá aqui, uma hora tá lá. Se a gente depender do amor, ferrou, porque uma hora vai se esgotar. E aí é aquilo que a gente diz, não, meu amor por Cristo acabou e eu vou embora. O meu amor pela minha esposa acabou, então eu vou me separar. Porque estamos baseados nisso daqui. Naquilo que é extremamente volátil. E a gente não pode se agarrar nisso, cara. A gente tem que agarrar no convencimento da verdade. E é só pela palavra. Só pela palavra. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente vai fazer obras sociais e aí a gente começa a ofertar comida, etc. pra galera. E aí eu falo assim, não, mas as pessoas estão vendo Cristo nas minhas ações. Ué, mas por que a palavra diz que no final das contas a fé vem por ouvir? Sim. Coloca uma frase, eu não me lembro pra quem era, mas era uma personalidade católica que eles atribuem essa frase pra ele de que pregue a palavra se possível for, se necessário ou se possível, não me lembro muito bem, mas... A Alessandra que usava bastante essa frase. Preguem a palavra, mas se necessário ou se possível for... Use palavras. Não, tem que usar as palavras, cara. Porque senão, no final das contas, a galera não vai nem saber de quem você está falando e por que você está vivendo aquilo. Nós precisamos ser convencidos por isso. Porque se no final das contas a gente só der comida, só ser amoroso, algumas vezes, não sei se vocês já ouviram isso, pessoas que dizem assim, pô, você tem uma coisa boa em você, cara. Você viu? A pessoa não sabe que é Cristo. Tá claro, a pessoa não sabe que é Cristo. E quantas outras religiões não fazem isso? Candomblé, espiritismo, a galera faz projetos sociais de cuidar de pessoas. Sim. Se no final das contas a gente cuidar do outro sem falar de Cristo, contar, olha, quem ele é, quem nós somos, e por isso nós temos um problema, mas Cristo é a solução, e se você der as costas para sua vida sem Cristo e seguir na direção dele, você vai ser salvo. Se a gente não fizer isso, a gente está deixando a vida da pessoa
mais tranquila e mais confortável em direção ao inferno. Porque a pessoa continua indo para o mesmo lugar, para o inferno, mas a gente tá tornando a vida dele mais gostosa até lá. Porque até contrário, fazer isso é contrário. Fala assim, mas Jesus veio e ele foi extremamente atencioso e tudo mais, mas em nenhum momento ele deixou de pregar. Exatamente. Nenhum momento ele deixou de falar, nenhum momento ele deixou de falar da obra, do reino, da cruz, nenhum momento. E assim também a gente pega, por exemplo, Paulo, um bom exemplo é Pedro e João, né? Quando eles estão indo lá em Atos capítulo 4, quando eles estão indo na porta do templo e o cara pede a esmola. Eles poderiam muito bem falar assim, não, a gente tem uma comunidade, vem cá, a gente vai te dar uma sopinha ali e tudo mais, mas não, calma aí, o que eu tenho eu te entrego. E aí veio o poder do evangelho, né? Então é essa a fase de transformação. É isso aí. E devemos fazer o bem. Existem momentos que a gente não vai conseguir falar sobre Cristo. E fomos chamados para amar. A carta de 1 João é só sobre amor. Em todas as esferas. Mas, então existem momentos que não vai ter. Agora não é, ou seja, o que eu tô dizendo aqui é para que a gente não pegue extremos, que fala, também não vou ajudar ninguém. Eu não consigo falar de problema de todas as questões, às vezes a gente comenta sobre o evangelho, de todas as questões, todas as linhas, todas as vertentes, é o extremo. É o extremismo, né? Em determinadas coisas. Porque já pensou e fala, eu também não vou fazer o bem a ninguém, eu não vou pregar sobre Jesus, eu não consigo, tô no farol. Faz um bem pro cara, irmão, pelo amor de Deus. Você foi amado por Cristo, querido. Você não merece esse trem, não, mas ele te ama por causa dele mesmo. Ele encontrou nele razão pra te amar. Não foi em ti, não, hein? Ele encontrou nele razão pra te amar. E aí, você não vai amar os outros? Ama os outros, pelo amor de Deus. E aí, comentando o que eu falei, né, que ia ter seu comentário sobre o worship. Por favor, por favor. Não, é porque, tipo, a questão não é se é worship congregacional ou é pentecostal. A questão não é isso. A questão é se é adoração. É isso aí. Porque, tipo, é isso que você falou. Talvez o fato do worship ter uma pegada mais lenta, mais angelical, com pad e tudo mais, aí traz em nós, né, os seres humanos, esse negócio do sentimental, de trazer aquela dor da alma, ou aquele choro, E, tipo, a gente não deve... o problema é a gente colocar as nossas músicas, começar a adorar as músicas. É isso aí. Adorar a música não vai pra frente. Você tem que adorar a Deus. A música, ela é um instrumento. E aí, se a gente for tecer sobre adoração, não é baseado simplesmente em canções, né? É muito mais além. Então, o problema é justamente essa questão. Então, pra você adorar, você precisa ter maturidade. Tipo, mas todo mundo tem acesso a adorar. Sim, mas desde que você conheça. Como que você vai adorar alguém que você não conhece? Perfeito. Muito obrigado. É isso. Leiam a Bíblia, por favor. Então, esse é o ponto em questão. Então, não é sobre ritmo, não é sobre formas, mas sobre o conhecimento de Deus, né? É sobre aquilo que você conhece, aquilo que você adora. É isso que, basicamente, é o que eu tô querendo explicar, né? E aí entra muito na questão. Você tomou uma decisão sobre, tipo, a questão do worship. Por quê? Porque hoje você vê talvez, e aí respondendo até a pergunta do Joe, né, nesse ponto, talvez seja uma igreja imatura. Talvez seja uma geração imatura em relação ao conhecimento de Deus. É isso aí. E isso faz com que qualquer artifício que a gente usar, seja em canções ou pregações, se torne uma idolatria, né? Pastores, igrejas, formas, entra nesse ponto. Tá, o Igor tá cobrando alguma coisa aí? Tem que acabar, acaba pelo... Não, eu tô falando de geração superficial. É isso, exato. É o que você comentou, é isso, falta conhecimento de Deus. E aí só conhece aqui, irmãos. Não tem outro jeito não. Porque, de novo, a nossa única fonte de fé e prática é essa daqui. Se você não lê ela, então nem o seu cristianismo nem sentido faz, no final das contas, né? Então é isso. E pegar um gancho aqui, mas já mudando um pouquinho de vertente, mas ainda é sobre... Para você comentar um pouco... Vamos falar mal dos outros. Não fazemos isso. Esse podcast, te falei, a gente organiza pela Conexão de Jovens e Adolescentes. E você disse que você serve na conexão serve adolescentes, né? Ajuda
nesse processo, né, do evangelho com adolescentes. Eu queria que você comentasse um pouco como que funciona e como você vê, né, essa atual geração, porque a geração de adolescentes hoje ela é muito tecnológica, é muito trabalhada nos padrões desses séculos, né, e eu queria que você explicasse um pouco. Beleza. É um desafio. Pra vocês é um desafio ou não? Com essa parada que você comentou da geração, do entretenimento, do celular, pra vocês Cara, um comentário à parte, né? Eu lido mais com jovens, né? Mas a gente também tem amigos muito adolescentes, a gente conversa muito com a galera. Eu vejo, talvez, um dos principais problemas é o excesso de carência. E eu acho que a questão tecnológica tem um pouco a ver com isso. Faz sentido. Na nossa, aqui a gente tá numa região, aqui é bairro, né? Ou não? Né? Eu tô ruim geograficamente, você vê, né? Assim. Mas a igreja na qual eu faço parte, ela vem, bem lá do centro, igual eu comentei, né? Quer dizer, eu comentei em off. Mas é bem no centro, a gente tem essa mesma questão da tecnologia, só que tem uma questão a mais, a galera tem muita condição financeira, muita condição. Eu tô falando muita condição. Muita condição. Isso muda totalmente o contexto. E aí a gente tem muita dificuldade. Eu tenho dificuldade porque eu também venho de bairro. Na verdade eu venho de periferia, no caso. E ainda moro em periferia. No caso aqui é periferia. Aqui também, né? E, cara, é um contexto totalmente diferente. Porque, por exemplo, uma vez a gente foi fazer um momento de brincadeira entre eles. E brincadeira que eu não sei vocês, aí você me fala, Igão, no seu caso também. De rouba-bandeira, queimada. Só não conhece essas coisas. A galera, você tá lá pra brincar e fica todo mundo de braço cruzado. E eu, sai daí que eu vou brincar, seu miserável. E os caras lá assim, ó, os caras não sabem o que é futebol, mano. Rouba-bandeira, mas tá no Play Store. Tá no Play Store, não é? Pô, os caras não sabem. É Apple Store. Da Apple, agora é Apple. Tem que ser Apple Store. É mais ali em cima. E aí, mano, tipo, se você quer comentar sobre questões da vida, a gente inclusive tem dificuldade, porque o que liga nós brasileiros normalmente, em questão geral, assim, se eu for jogar lá pro geral mesmo, né? A gente pode falar de futebol, mano. E não me fale sobre São Paulo nessa residência hoje. Só que com os caras não. Podcast, já sabe, né? Só que com eles não manjam nada disso. E aí a gente precisa entrar no mundo deles, conhecer um pouco mais de quem eles são. O nosso trabalho lá é um pouquinho diferente, justamente por aquele ponto que eu citei um pouquinho mais cedo. Nós esquecemos que a nossa responsabilidade de pregar o evangelho é de cada um. Não é do pastor, não é do seu Celso, não é de ninguém. Senão nós todos, como igreja, e aí o culto de domingo, a gente está lá para se edificar, a gente está lá para juntos adorar o Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo aquilo ali, e a gente vai ouvir a palavra dele, ou seja, a exposição das escrituras, já que aqui está o registro de tudo que ele falou através de homens, e aí a gente aprende. Agora, pregar o evangelho é uma responsabilidade de todo mundo, e porque a gente tem essa consciência de que pregar o evangelho é para todo mundo, existem diversos cursos na igreja sobre um monte de coisa. Sobre teologia e filosofia. O meu pastor, ele foi um dos caras que estava presente na tradução da Bíblia NVI. Ele é gigante na teologia. Ele é diretor da Faculdade de Teologia, a Faculdade de Teologia Batista de São Paulo. Manja de uma porrada de línguas, etc. E a galera que está lá também é extremamente capaz. Então, esses cursos são cursos gratuitos que se oferecem em faculdade. E é curso eu comentei de teologia e filosofia, curso de exposição dos livros bíblicos. Então, você aprende como deveria ser. Quem escreveu esse livro, por que escreveu, quando escreveu, para resolver que problema, qual era o contexto da galera que recebe aquele livro, o que cada trechinho quer dizer. Então, questões de exposição. E aí a gente vai capacitando a comunidade. Porque a ideia é, quem vai ensinar teu filho, querido, é você. Você que vai ensinar o teu filho. Porque a gente vive uma geração de terceirização.
em que a gente manda pra igreja o filho na EBD, ele vai aprender. Mas quem deveria ensinar é o pai. O pai. Eu tô falando o pai, eu não tô falando a mãe, eu tô falando o pai. Tá na Bíblia essa questão. São os pais, mas em primeiro lugar é o pai mesmo. De que o cara ensina os caminhos do Senhor Jesus. Sim. E para isso ele precisa ser extremamente presente, precisa ser extremamente capaz. Quando é Paulo, quando está ensinando Timóteo de como ser um pastor, ele fala, você precisa dominar as escrituras, você precisa estar ali. E é por isso, a gente entende que os pais vão ensinar. E aí a gente cuida das carências dos adolescentes nos momentos que a gente tem juntos. Então, às vezes, a gente tem o nosso momento junto e a gente nem fala sobre pregação, não tem pregação e tal. A gente se reúne para que eles tenham um momento juntos com amigos que são cristãos e aí eles possam ter um momento juntos saudáveis. Porque você falou, né? Eu pego você sente que tem muita carência. Eles também. E no caso deles, ainda mais carência, porque como a igreja é muito grande, cada um vem de um lugar e eles estão o tempo todo com ninguém que é cristão. Com galera que não é cristão. E aí a gente reúne eles. Temos momento de estudo, de oração, mas são questões práticas da vida. E questões práticas sem distorcer. Por exemplo, a gente estava falando de Daniel agora há pouco. Daniel foi um cara que foi trazido para a escravidão e quando trouxeram ele para a escravidão nessa outra terra, tentaram tirar a cultura de onde ele veio, converter a ele a essa nova cultura, mudar a cabeça dele. Então, o que eu posso fazer com essa realidade do texto? Eu não estou distorcendo o texto. O que o texto diz, Daniel foi trazido. Então, eu posso dizer, por exemplo, que hoje em dia, as universidades, as escolas, etc., pegam a gente, pegam os nossos filhos, pegam os nossos amigos e para colocar pautas sociais, tentam mudar de cima para baixo, a partir da cultura, a nossa mente. Para que haja uma mudança na sociedade. Percebam que eu não distorci o texto, não fui para onde o texto não falei, mas eu estou aplicando. Gente, cuidado. Apesar de a sociedade jogar sobre vocês que tal coisa é certa ou que é errada, o que define a nossa postura é a palavra do Senhor. Sim. Não distorci o texto. Então a gente vai juntos, tem esse momento de unidade, entendemos que os pais devem ensinar, equipamos os pais, e aí tem pai que não quer. E aí o que eu posso fazer? Né? A gente equipa os pais, né? Não a gente, né? Eu estou me colocando no meio, mas existe uma equipação para os pais, e aí no momento junto, a gente se reúne, temos momentos saudáveis como amigos, falamos sobre o Senhor Jesus aplicando na vida deles com muita simplicidade, e aí o que acontece depois? Vamos jogar um jogo de carta. Vamos jogar um Uno, vamos jogar um cabra, gato, queijo, cabra. Como é que é? Cabra, queijo, pizza. Esse jogo é legal. Delicioso. Tem que trazer pra gente jogar. Vou trazer pra gente jogar, é muito bom. Então é isso que a gente faz lá. A gente capacita os pais, a galera se reúne. Então nem sempre a gente vai ter um momento de... Ou seja, não é um mini cultinho que a gente tem juntos. É um momento da gente se reunir de fato Um momento de mesa. para ter um momento na mesa com os pastéis da pastelaria Rodrigo. O melhor pastel da região. Comprem, por favor, tô pedindo. É isso que a gente faz lá. É um pouquinho diferente. Cara, a gente ainda tem muito o que falar, mas esse foi um podcast muito bom. Quero agradecer a sua participação. Acabou! Acabou. Que pena. É rápido mesmo. Você falou que era rápido, né? Mas amém. Um dia a gente volta aí, se Deus quiser. Sim, se puder. com certeza. Né, Jô? Sim, com certeza. O Jô tá muito sono, mano. Pra quem não sabe, a gente dormiu muito tarde. Não, é que eu falei, cara, não é questão de sono, é que eu sou um ótimo espectador, tipo, eu gosto de estar ali concentrado. Ele gosta de estar atrás das câmeras, mas nem sempre tem que estar atrás. É verdade. Próximo eu quero estar também no bate-papo. Ah, é? Mas não? Por favor. Se você vier me falar sobre o que eu vou falar aqui, o que eu vou reclamar aqui. Se você vier falar de São Paulo. Agora, se o Palmeiras ganhar contra o São Paulo, a gente conversa. Isso daí é quase impossível, Então, mas... isso aí. Não o é impossível, retrospecto tá não tá ligado? muito bom, mas enfim. Fala. Não tá meio a meio? Não tá meio a meio? não. Tá meio a meio, pô. 16-5 pra gente. Ah, não, mas aí vocês estão falando de De 10 mil mata-mata, anos atrás. mata-mata. Mata-mata. Não, eu quero falar de Libertadores 3x0, 4x0 na final do Paulista. Libertadores. Aí o Igor já falou Enfim. Deixa quieto pra casar Muito obrigado. Obrigado. Que Deus continue te usando poderosamente aí no seu Amém. ministério. E, cara, foi muito bom a sua Obrigado. participação. Obrigado pra gente ter agendado isso aí. A gente ficou postergando, né? O cara, eu vou, mas vamos outra data. Mas eu posso
uma coisa muito rápida, agora que eu lembrei. Eu até falei, né? Eu moro com os meus pais, é algo muito Ah, é importante. verdade. Numa outra ocasião a gente falou sobre isso, se puder, então. E a gente vai já ficar sabendo aqui nos bastidores. Beleza. Valeu, seu Celso. Deus abençoe de coração. Valeu, Igão. Deus abençoe, mano. E vocês eles já estão sendo agradecidos que vocês estão aqui. É porque os caras estão ali por trás das câmeras. Tem 2 pessoas aqui, amigos. E valeu, galera. Obrigado por assistir esse programa. Pega esse link, compartilha, deixa o like. Como hoje não foi ao vivo, a gente não viu muita interação no chat de vocês, mas obrigado pela participação. Continue seguindo a gente no Spotify também. Esse vai, né, Joe? Sim, vai. Esse vai. Esse vai. Esse vai. E é isso. Tenha uma boa noite, abraços e até terça que vem. Deus abençoe, amigos.